Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 em diante. Diz assim o texto: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Esse é um texto que o apóstolo João, ele vai abrir a sua carta a respeito de Jesus e daquilo que eles perceberam, ou eles entenderam, ou o que eles compreenderam que estava acontecendo com eles naquele exato momento. Porque os discípulos, todos os discípulos tiveram uma experiência com Jesus. Todos que foram chamados por Jesus, cada um deles, no seu particular, tiveram uma experiência com Jesus. Cada um deles. Natanael, Pedro, todos eles. E João também teve a sua experiência. João também teve a sua experiência. Eu costumo dizer que cada um deles percebeu, ouviu de alguma forma diferente que os outros. Porque nenhuma experiência foi igual. Nenhuma experiência foi igual a uma outra. Mas cada um deles viveram algo diferente a respeito da mesma pessoa. E João, na sua narrativa, ele está falando de que Jesus, ele veio para os seus não o receberam. Como foi falado aqui da festa, em que os convidados foram chamados, convidados dignos, para uma festa digna. Mas o que eles entenderam? Que a festa não era tão digna assim. E que eles não tinham que dar tanta importância para essa festa. Em outras palavras, eles tinham outras coisas que eram prioridades do que esse casamento que o rei estava convidando. Em outras palavras, eles não levaram a sério aquilo que o rei estava fazendo, convocando, porque a palavra do rei é uma ordem. E eles não estavam levando a sério a convocação do rei. Então eles acharam que a festa não era tão digna. E o que eles fizeram? Se recusaram em vir. Priorizaram outras coisas da sua vida. O rei fica indignado, manda chamar quem? Homens que não eram dignos. Pessoas que não olhariam para essa festa e não veriam condições de estar lá. Porque eles não eram dignos de estar numa festa feita pelo rei. Então ele manda buscar todos aqueles que não se acham dignos, presta atenção aqui, que não se acham dignos de estar na festa. E eles vêm talvez pelo convite do rei, e há um sentimento de valorização quando você é convidado para uma coisa que você não se acha digno. Você fala, puxa vida, lembraram de mim? Alguém se lembrou de mim? Quem sou eu para o rei se lembrar de mim? E as pessoas vieram. Vieram porque entenderam que eles não eram dignos daquela festa, mas que foram lembrados para aquela festa. Sim? Tudo bem até aí? Só que que não era digno, que não poderia estar ali,
veio, mas veio de qualquer jeito. Em outras palavras, não basta você ser convidado para uma festa que você não é merecedor. Você tem que observar o que se exige nessa festa. E é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje com vocês. É justamente entender. João, ele faz nos entender o que está acontecendo. E esse convite que foi feito a cada um de nós, porque ninguém aqui, ninguém é digno de nada. Nós não somos dignos, já falamos isso. A ceia, talvez, para mim, é a maior injustiça da graça, é a ceia. Por que injustiça? Porque nós merecíamos o inferno, nós merecíamos estar mortos. E ele vem e diz assim, não, vocês vão sentar na minha mesa. Vocês não merecem, mas eu vou cometer uma grande injustiça hoje. Eu vou deixar que vocês sentem na ceia. Eu vou servir vocês. Então, a graça, ela é a maior injustiça que possa haver nessa terra. Porque ninguém é digno. E João, ele vai dizer que os seus o rejeitaram. Né? E aí ele vai então no versículo 12 dizer: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Feitos filhos de Deus. Os que creram no seu nome. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade de homem, de mulher, mas nasceram de Deus. É aqui que eu quero pensar um pouco com você. O que é ser um filho de Deus? O que é realmente ser um filho de Deus? O que é se tornar? Porque o texto diz o quê? Todos que o aceitaram, ele fez o quê? Deu-lhes o de ser feitos. Significa que não é porque você levantou a mãozinha um dia, aceitou a Jesus, ou supostamente, né, porque a gente não aceita Jesus, mas é Ele que nos aceita, você é um filho de Deus. Não é naquele exato momento em que você levantou a mãozinha, você se tornou um filho de Deus naquele exato momento. Não. Nos deu poder de nos tornar significa que existem processos que vai nos levar, dia após dia, a sermos filhos de Deus. E dentro desses processos, nós vamos amadurecendo e nos tornando. Ninguém é filho de Deus da noite para o dia. Ninguém. Se a pessoa está no ponto terminal da sua vida, numa doença terminal, e alguém vai lá e prega Jesus para ele, e ele aceita esse Jesus, entende a mensagem, ouve a voz de Deus, aceita Jesus e morre, essa pessoa está salva. Tranquilo? Por que ela está salva? Porque ela não tinha mais tempo. O tempo dela já era derradeiro, estava acabando. Ela não tinha mais tempo para mais nada. Ladrão na cruz. Tranquilo? Mas nós não estamos falando de pessoas que estão nesse ponto. Nós estamos falando de pessoas que têm uma caminhada pela frente. Ou vocês esquecem que Tiago diz, né, Tiago? Que a fé sem as obras é o quê? Morta. Ou você pensa que a sua fé pode salvar no final da história? O que Tiago está dizendo? Tiago está nos apontando que quando chegar no final da sua vida e você teve uma caminhada de fé aqui, você não aceitou Jesus e morreu, mas você teve toda uma trajetória de vida, quando chegar lá na frente, vai se olhar para trás. E o que você fez? Nada. Não pense que essa fé pode te salvar. Porque essa fé é uma fé morta. É uma fé que não te movimentou, uma fé que não tirou você do lugar, uma fé que não fez você crescer, não fez você evoluir, não fez você progredir. Não aconteceu nada com você, então essa fé era uma fé
morta. Tranquilo? Estou dando para entender, né? Então, quando o texto diz que Ele nos deu o poder de nos tornar filhos de Deus, Ele está fazendo o que conosco? Está nos abrindo uma porta. E Ele diz, esse caminho é um caminho que vai fazer você se tornar filho de Deus. Tem pessoas que nos perguntam, mas o que é reino? Né? O que é viver no reino? Porque hoje é moda, né? O que é isso reino? Vou tentar explicar para vocês aqui. Bem, já deviam estar sabendo, né? Mas eu vou tentar explicar de novo. Qual que é a proposta? O que é viver no reino? Não sei o que é reino ainda. Presta atenção. Quando Jesus apareceu, nós tínhamos o quê? Os religiosos. Os 4 grupos. Quem estava aqui na terça-feira? Vamos lá. Quais são os 4 grupos que se levantaram, os religiosos em Israel nesse período? Até quem não estava sabendo. Os religiosos de um lado, e do outro lado estavam as pessoas que não tinham religião ou que estavam caídas nos seus pecados e delitos no mundo. Então, do lado tinha os mundanos, vamos colocar assim para vocês entenderem, e do outro lado os religiosos. Sim? Quando Jesus aparece, ele encontra esse cenário. Jesus pertencia aos religiosos, fariseus, essênios, zelotes, pertencia. Ele condenou os religiosos? Condenou. Quando ele vem para cá, que é o mundo, que as pessoas estão nos seus pecados, ele também condena quem está nos seus pecados? Sim. Por quê? Porque a luz brilhou e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então ele reprovou tanto quem estava do lado quanto quem estava do outro. Por quê? Porque ele nos trouxe uma proposta de filhos de Deus, de aprender a viver como filho de Deus. Quando nós falamos em viver reino, nós estamos falando em que você aprenda a viver como filho de Deus. Valores e princípios de um filho de Deus. Quando você vive esses valores e princípios, você vive dentro do reino de Deus. Por quê? Porque são os princípios que Deus estabeleceu para o seu reino. Então, o que é reino hoje? São homens e mulheres que entendem valores e princípios de um reino e se esforçam para viver dentro desses princípios e valores deste reino. Isso é viver reino, isso é viver dentro de um... e o meu propósito? O meu propósito é cantar, é pregar, Ei, esquece essa besteira toda. Por favor. Valores de um princípio de reino é servir gente, libertar pessoas naquilo que você atua hoje, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua casa. Jesus fazia o quê? Jesus era pregador, é isso? Jesus era pregador? Era cantor? Participava de algum grupo de louvor? Dançava em algum grupo também? Fazia evangelismo de massa no meio da rua? Era isso? Aí o que Jesus fazia como filho de Deus? Qual que era o propósito de Jesus? O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para que o Espírito do Senhor está sobre mim? Vamos, irmãos, pega aí, põe aí. Vamos, pega aí, põe aí. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos lá. Vamos ler todo mundo junto aqui para você entender por que o Espírito do Senhor está sobre mim. Se estava sobre ele... Tá difícil aí? Já foi mais rápido, né? Já foi mais rápido. Vamos lá. Vamos lá, todos juntos. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Deixa isso aí. Isso aqui é propósito de filhos de Deus. Qual que é o propósito de Jesus?
pregar boas novas. Por quê? Porque é a nova, porque quem está na religião não sabe o que é isso, quem está no mundo não sabe o que é isso, e nós somos portadores das boas novas de um reino. O que mais? Boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar quem? Contritos do quê? De coração. Qual que é o problema do homem que está dentro da religião ou do que está caído no mundo? É o coração dele. A proclamar liberdade a quê? Aos cativos, todos estão cativos. E a abertura de prisão dos presos. Esse é o seu propósito de vida nessa terra. Esse é o meu propósito de vida nessa terra. Esse é o propósito dos filhos de Deus nessa terra. Soltar gente. Então para com essa besteira. Ai, o meu propósito é cantar, o meu é dançar, o meu é... Nada disso, isso é besteira, irmãos. Isso é uma espiritualidade barata e furada. Você não expressa reino cantando, dançando, você expressa reino libertando gente. Pessoas estão presas, a nossa finalidade como filho de Deus é parar com as nossas besteiras e soltar pessoas. E a gente fica, ai, o meu grupo de louvor a gente toca melhor, não, o outro dança melhor, o outro prega melhor, ah não, eu prego melhor que o Iago prega melhor que o Tiago. Que besteirol é esse? E o que nós temos que fazer? Soltar gente. Soltar gente que está no trabalho, em casa, nas esquinas da vida, libertar pessoas. Porque Jesus, ele era um filho de Deus. E o prazer dele era soltar pessoas. E o que é soltar pessoas? É dar liberdade às pessoas. Para fazer o que elas quiserem com essa liberdade. Ele nos dá poder para que a gente possa nos tornar filhos de Deus. Para que você possa se tornar um filho de Deus. Para que você possa se tornar o quê? Um filho de Deus. Mas a gente vem para esse meio, quando entra nesse meio, a gente se torna crente. A gente se torna crente. A gente se torna filho de Deus, a gente se torna crente. Por quê? Porque o crente faz coisa que filho de Deus não faz. Entendeu? A dificuldade aqui não é você se tornar um crente. Crente, qualquer um, irmão, até o diabo é crente. Existem demônios que são melhores que alguns crentes. Tiago diz isso. Tiago fala isso. Que há demônios que ao ouvir o nome de Jesus, eles estremecem. A questão para nós aqui não é você se tornar um crente. Mas quando você vem para o nosso meio, você se torna um crente. E você esquece de ser filho de Deus. Ele morreu e ele nos deu a oportunidade de nós sermos feitos filhos dele. Filhos. O que é pertencer à família de Deus? É carregar os seus valores e verdades todos os dias, no meio de uma geração caída e corrompida. O grande desafio é que você, ao vir para este meio, esse é o meio evangélico, que as pessoas, escute o que eu vou dizer para você agora, as pessoas perdem Deus fazendo as coisas que eles acham que é de Deus. As pessoas se perdem de Deus fazendo as coisas que eles acham que é de Deus. Porque antes você se achava indigno. Presta atenção aqui. Antes você se achava indigno. Você vinha para uma reunião, olhava as pessoas e falava, puxa vida, eu não mereço estar no meio desse pessoal. Eu sou muito pecador. Eu sou muito sujo. Eu sou muito podre. Tem muita coisa na minha vida que está suja. Mas aí você começa a vir. Você começa a se acostumar aqui dentro. E você começa a andar aqui dentro. E você começa a ler um pouco de Bíblia, você começa a ler, você começa a entender um pouco mais. Daqui a pouco você vai perdendo aquela sensação de que você não é tão digno assim. E agora você começa a sentir alguém no nosso meio. Agora você já toca, agora você já canta, agora você já faz isso, você já faz aquilo. E você vai se esquecendo de se manter como filho de Deus. Você vai evoluindo
dentro do sistema religioso e vai se perdendo da fonte original. E aí você diz, como isso é possível? Lógico que é. Porque tem pessoas que tocam hoje no meio evangélico que nunca mais foram tocadas por Deus. Existe ou não existe? Existe ou não existe? Pessoas que tocam hoje, mas nunca foram tocadas por Ele. Existe? Então o que é isso? Está tocando por quê ainda? Porque tem técnica, porque acostumou, porque sabe fazer. Tem gente que dança e que não é tocada por Ele. Tem gente que prega e não é tocada por Ele. Por quê? Porque hoje nós temos uma coleção de fazedores de mensagem. É mensagem para todo tipo, para todo gosto. Você entrar na internet, você vai ver tanta mensagem. Mas são fazedores, fabricantes de mensagem. E pertencer ao reino não tem a ver com fazer. Tem a ver com se tornar, ser. É Ele que nos torna filho de Deus. É através dessa porta, desse caminho que Ele abriu, que você pode se tornar um filho de Deus. Por quê? Porque isso não foi vontade humana, isso não foi vontade de sangue humano, mas foi uma operação de Deus, foi um agir de Deus. Ele abre essa porta e diz, você pode entrar, você é indigno, mas pode entrar. E a partir de agora você vai se tornar, vai ser um filho de Deus. E o texto vai dizer assim, olha, versículo 14, e o verbo se fez, de quem ele está falando? De Cristo, e habitou entre nós, vimos a sua glória, como cheio de graça, de verdade. João está falando daquilo que ele viu, daquilo que os olhos dele enxergou. Nós vimos a sua glória. O que é isso? Nós vimos ele. Ele habitou entre nós. Ele estava aqui. Eu pude tocá-lo. Eu pude estar perto dele. João está falando de uma realidade que ele não tinha entendido ainda, mas ele agora estava entendendo o que estava descortinado diante dele. O que eu estou falando para você é que você precisa entender aquilo que está descortinado diante de você. Você precisa observar que hoje você tem a oportunidade de andar com Ele, de ver a Ele, de tocar Ele, de estar com Ele. É com Ele que você tem que estar preocupado, é com esse relacionamento com Ele. É só o relacionamento com Ele que vai se tornar um filho de Deus. Por quê? Vamos lá. Vinde a mim, todos. Vamos lá, gente, me ajuda. E eu? O que mais? Hã? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De quem? Dele. Você vai aprender de quem? Dele, a ser manso e humilde. Onde que é o problema desses dois grupos? Aonde você vai aprender a ser humilde? Aonde você precisa de libertação? No seu coração. O que ele diz no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, eu vou trocar, eu vou tirar o quê? O coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus precisa nos mudar. E deixa eu te explicar uma coisa importante. Há pessoas que pensam que vir a um lugar como esse vai torná-las alguma coisa. Pessoas que pensam que se vir em uma reunião, em um culto, vai torná-las alguma coisa.
O máximo que isso vai conseguir fazer com você é te tornar um religioso. Máximo. Não mais que isso. A sua vinda a um lugar como esse, você, por ser um frequentador de um lugar, não te torna nada a não ser um religioso. Então não vou vir mais isso. Não estou dizendo isso, estou dizendo para você entender que só vir a um lugar como esse nunca te tornará um filho de Deus. Nós tínhamos grupos que se reuniam na sinagoga, mas nem por isso eles foram aceitos ou aprovados por Jesus. O fator de vir a um lugar como esse pode te dar uma sensação de consciência tranquila. Eu fui lá pelo menos. Mas não é vir, é se tornar. E você não se torna aqui dentro. Você se torna dentro da sua casa, você se torna no seu trabalho, você se torna na rua, você se torna no trânsito, porque é a oportunidade que você tem de fazer o quê? O que Jesus fazia? Libertava pessoas. Mas para libertar pessoas, Jesus precisava ser o quê? Livre. Lógico. Em casa, na rua, no trabalho, você vai se deparar com muita gente aprisionada. E para você libertar essa pessoa, você precisa estar livre. Por isso você precisa passar por um processo de libertação primeiro. Vamos ter aqui, de sábado, uma regressão agora para você poder... Não, nada disso, pelo amor de Deus. Né? Você precisa se libertar. O que é viver livre? É aprender a viver como um filho de Deus. Aprender a entender que você não vai mudar as coisas à sua volta muitas vezes. Você está lá no serviço, as pessoas pensam que podem mudar as coisas, não mudam, gente. Você precisa mudar você primeiro. Você precisa permitir que o Espírito mude você primeiro. É você que precisa andar como filho de Deus todos os dias dentro dos valores que Deus quer que você caminhe. Não pense que se você cantar um hino, se você pregar alguma coisa, se você dançar, isso vai fazer você... Não, filho de Deus, isso não te torna filho de Deus. Você é um filho de Deus, é a metanoia, é o processo de mudança de mente que você sofre todos os dias. É a evolução. É algo que se agiganta dentro de você. É algo que se agiganta dentro de você. Para que você possa entender que a vida que você vive agora não mais é sua, mas é a vida que Ele te deu. Mas isso é uma mudança diária. Porque dentro da religião, o ritual é suficiente. Dentro da religião, se você observar alguns rituais, ele é suficiente. Você não precisa fazer mais nada. Mas dentro de uma vida de comunhão com Deus, não existe ritual. Não tem ritual. Tem um sacrifício. Quem é o sacrifício? Sou eu. Quem é o sacrifício? Sou eu. Eu não ofereço coisas. Na religião você oferece coisas. Na vida com Deus você se oferece. Você se entrega. Aqui o ritual é suficiente. Aqui fez o ritual, está tudo certo na religião. Mas aqui a entrega tem que ser total. Não tem meio termo. Não tem metade. Não tem meio filho de Deus. Ou você é filho de Deus ou você não é filho de Deus. Então eu preciso, todos os dias, passar por um processo chamado metanoia. E por quanto tempo isso dura? A vida toda. A vida toda isso vai durar. Porque você vai sempre conflitar com pessoas religiosas e com pessoas que estão no mundo, perdidas. E você precisa estar livre para poder ajudar essas pessoas. Enquanto vida Deus te der aqui na terra, você precisa exercer a sua vocação. Exercer o seu ministério, que é libertar gente. Viver dentro do reino. Então, o que é viver dentro do reino para nós hoje, irmãos? O que é isso? É viver valores e verdades
do reino de Deus. Se Jesus, da forma como Jesus fazia, é como nós temos que nos esforçar para fazer. É fácil? Não. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas o que nós precisamos fazer é observar os valores que ele caminhou e caminharmos da mesma forma. Se ele diz para você, não andeis ansiosos por coisa alguma, o que você tem que fazer? Quando ele diz para você, não andeis ansiosos por coisa alguma, e você anda ansioso, qual que é o problema? Diga assim, é o meu coração. Acho que é o seu coração. Quando ele diz assim, não ajunteis tesouro aqui na terra, mas aprenda a descansar em Deus, que Deus vai prover sobre a sua vida as coisas que você necessita, e você fica correndo atrás das coisas aqui da terra, onde está o problema? Seu coração. Por que você corre atrás das coisas? Porque você entende que Deus é o seu plano B, você é o plano A. Se você falhar, você corre para Deus. Mas enquanto você puder dar a solução, você dá a solução para os problemas. E você esquece que a melhor forma de ser filho, irmãos, sabe qual que é a melhor forma de ser filho? Que mostra que nós somos filhos? É a dependência. É a dependência. Se você pegar o Ravi, Cecília, Benício, eles estão vestidos hoje? Estão? Estão alimentados hoje? Estão ou não estão? Estão ou não estão? Trabalharam quanto para isso? Trabalharam quanto para isso? E por que estão alimentados? Por que estão vestidos? Por quê? Porque, diga assim, por quê? Diga mais alto, porque eles ainda dependem de outras pessoas. Quando nós entendemos isso, isso é libertador. Por quê? Porque se eu tenho um pai, quem é que se preocupa com o meu futuro? É o meu pai. Quem é que está preocupado com a escola deles? Quem é que está preocupado com as amizades deles? Quem é que está preocupado com o que eles vão vestir amanhã, beber amanhã, comer amanhã? A gente até fala, pode faltar para mim, mas não pode faltar para eles. De quem é essa preocupação? É do pai, mas o que a gente faz? Como a gente não quer mais ser dependente do pai, a gente assume essa responsabilidade e nós queremos ser o provedor de nós mesmos. Por isso que a gente quebra a cara. E ser filho de Deus, pertencer ao reino de Deus, é depender do Pai. Pergunta a você, Jesus dependia do Pai? Jesus dependia do Pai? Vocês acham, sim ou não? Lógico. Ele está numa festa, acabou o vinho. Maria vem falar com ele. Maria era quem? A mãe dele. Aqui na terra. E diz para Jesus, Jesus, acabou o vinho. Qual a resposta de Jesus para Maria? O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Significa o quê? Que ele estava na dependência do Pai. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala assim, Pai, graça te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Essa dependência é direta com o Pai. Quando você perde isso, é porque você chegou a ser autossuficiente. Quando os nossos filhos querem maioridade, o que eu sempre falo? O que eles pensam na cabeça deles, que é o problema do coração deles? É que quando eu for maior, eu vou fazer o que eu quiser. Meu pai e minha mãe não vai mais mandar em mim. Aí quando eles crescem, e dá um problema na rua, e ele é maior de idade, quem responde agora? Chama o pai para resolver? Chama o pai para resolver? Não, agora você responde. Escute, isso aqui é sério.
Quando você é maior de idade e você arruma um problema, quem resolve? É o pai ou você? O BO é seu. Assim é na vida cristã. Você quer ser dependente? Aprenda a responder os seus BO. Aquilo que você arrumar, quando a porca torcer o rabo, não corre para o pai não. Aprenda. Se você não quer essa dependência, viver dependente dele, aprenda a responder pelos seus próprios BO. O que é ser filho de Deus? É entender que nós somos dependentes dele. Amém, queridos? Graças a Deus.